Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, não confundir com aquele outro. E hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, eu não tô trazendo uma crítica de um filme específico, mas sim uma retrospectiva, na verdade um esquenta para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Só que eu não vou falar sobre filmes da Marvel especificamente, eu tô aqui para falar sobre o diretor desse filme, que é o Sam Raimi. O Sam Raimi que tá aí ausente das telas, da direção de filmes desde 2013, quase 10 anos. E, né, Doutor Estranho 2 parece um filme muito legal, mas a gente tá empolgado também porque é o retorno do Sam Raimi pra direção. E eu acho que nada melhor do que fazer uma retrospectiva pra gente entender um pouco mais sobre quem é o Sam Raimi e quais são os filmes dele também. Mas antes, eu vou pedir pra você dar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificações dos próximos vídeos. Bom, o Samuel Marshall Raimi, ou só Sam Raimi, nasceu em 23 de outubro de 1959 em Michigan, nos Estados Unidos, e ele tem dois irmãos que também trabalham na área do cinema, né? O Ivan Raimi, que é médico e co-roteirista, e o Ted Raimi, que é ator e fez várias pontas aí nos filmes dele, né? Vocês podem se lembrar daquele assistente atrapalhado do J.K. Simmons nos filmes do Homem-Aranha. E o Sam Raimi se interessou por cinema daquela maneira clássica e romantizada que muitos cineastas americanos falam. Ele ganhou uma câmera Super 8 do pai dele, e aí ele começou a fazer vários filmes caseiros com os amigos, com a família, e um desses amigos, né, mais importante, talvez colaborador do Sam Raimi, é o Bruce Campbell, que ele conheceu ainda no colégio, e desde então eles trabalham juntos, né? O Bruce Campbell protagonizou filmes do Sam Raimi e tá sempre lá numa pontinha, numa cameo escondida, praticamente todos os trabalhos dele. O Sam Raimi fez o primeiro filme dele de forma bem amadora em 1977 com It's Murder, que é um suspense sobre um cara, que é interpretado pelo próprio Sam Raimi, que herda a fortuna do pai dele depois de uma morte misteriosa. E aí entra o Bruce Campbell, que é um detetive que está tentando descobrir o que aconteceu ali, né? E o Bruce Campbell, vale dizer que além de atuar nos filmes, ele também ajudava na fotografia, na câmera, em praticamente tudo, né? O Bruce Campbell é meio que um canivete suíço dessas produções amadoras do Sam Raimi. Em 1978, o Sam, o Bruce e a equipe deles fizeram um curta de terror chamado Within the Woods, que, né, basicamente foi a semente para o que viria a se tornar The Evil Dead, ou A Morte do Demônio aqui no Brasil, né? Um filme de 1981, que é meio que o primeiro filme oficial do Sam Raimi, com dinheiro, com orçamento, né? Apesar de ser só 300 mil dólares na época, foi a primeira produção séria do Sam Raimi, que não envolveu só os amigos, só a família, apesar de Bruce Campbell protagonizar o filme, né? Pra quem não sabe, a história do Evil Dead envolve um grupo de amigos que vão numa cabana na floresta e acabam encontrando um artefato bizarro chamado Livro dos Mortos, que é um livro de encantamentos que acaba despertando aí demônios grotescos, nojentos, que possuem um por um cada um dos amigos. E aí sobra pro Ash, personagem do Bruce Campbell, resolver o que vai acontecer. Apesar de ser um filme barato, violento, que muitas pessoas não gostaram na época, é um filme que impressiona pela linguagem dele, pelo trabalho dos enquadramentos, as soluções visuais que o Sam Raimi tem, especialmente uma tomada que é um POV de uma câmera correndo em velocidade máxima pela floresta, que eles fizeram inclusive colocando a câmera numa bicicleta e descendo o rolino abaixo. Até hoje eu acho que o Evil Dead de 81 é um dos cases de sucesso, uma das principais inspirações para quem quer fazer cinema de guerrilha. Digo isso porque o primeiro Evil Dead foi um grande sucesso e foi o que colocou o nome do Sam Raimi no mapa, e ele acabou fazendo duas continuações para esse primeiro filme dele. Primeiro, em 1987, a gente teve Evil Dead 2, que virou Uma Noite Alucinante aqui no Brasil, que segue aí as aventuras grotescas do Ash e do Bruce Campbell, mas agora com uma pegada muito mais diferente. Se o primeiro filme era bem mais terror, macabro, o segundo ele vai para um viés muito mais trash, com muito mais comédia, humor negro, e ele até transforma o Ash do Bruce Campbell num pseudo-herói de ação foda com uma mão de motosserra e uma frase de efeito tosca. Groovy. Com sucesso, o segundo filme, em 1992, o Sam Raimi fez o terceiro, que é o Army of Darkness, que no Brasil virou Uma Noite Alucinante 3. Eu sei, não faz o menor sentido. E sendo ainda mais pirado que o anterior, ele joga a aventura na década medieval, colocando o Ash enfrentando esqueletos, seres ancestrais que representam aquele livro dos mortos, né? E se o segundo filme já pisava na comédia, o terceiro é praticamente um pastelão, mas é um pastelão muito bem feito, porque ele tem ótimas homenagens ao Ray Harryhausen e o estilo de stop motion. E só para encerrar esse assunto de Evil Dead, em 2013 o Sam Raimi produziu um reboot/remake do primeiro filme, dirigido pelo Fede Álvares, que é a versão casca-grossa, mais pesada, mais gore, ou como o próprio filme chamou no pôster, o filme mais aterrorizante que você verá na sua vida. Que é basicamente uma releitura do primeiro filme, ele não nega nem complementa os eventos de nenhum dos três filmes,
mas que é muito bom, eu pessoalmente gosto bastante, eu acho que ele é bem digno para os fãs da franquia também. Vale lembrar que o Sam Raimi produziu e dirigiu alguns episódios de Ash vs Evil Dead, que foi uma série de 3 temporadas estrelada pelo Bruce Campbell e que era a continuação direta dos eventos da trilogia. Eu nunca assisti, mas dizem os fãs do Evil Dead que é muito boa. E claro, né, esse ano tá prometido um filme novo da franquia chamado Evil Dead Rise, que vai sair diretamente na HBO Max. A gente não tem muitos detalhes ainda, só que se passa dentro de um prédio, né, eles trocaram a cabana e a época medieval por um prédio, então vamos ver o que sai desse filme novo Evil Dead Rise. Ah, e uma curiosidade sobre o Sam Raimi que talvez vocês não saibam, é que ele era muito amigo dos até então desconhecidos Joel e Ethan Coen, né, os cineastas aí por trás de Onde os Fracos Não Têm Vez, Fargo, Queime Depois de Ler. Tudo isso porque o Joel Coen estava trabalhando como assistente de edição no Evil Dead do Sam Raimi, e aí quando ele tava lá, né, mexendo nos copiões, nas fitas, ele percebeu o estilo do Sam Raimi, os dois se encontraram, se conheceram, e o Sam Raimi acabou dirigindo um roteiro da dupla que chama Crime Wave, que ele fez entre as continuações do Evil Dead, né, mas que é considerado aí um dos filmes mais fraquinhos do Sam Raimi e também dos Coen. Inclusive, o Sam Raimi chegou a morar com o Joel Ethan Coen e a Frances McDormand num apartamento por vários anos. Tá aí um Big Brother que eu faria questão de assistir, só pra ver a interação dos 4 nessa casa aí. E esse sucesso, né, essa repercussão do Evil Dead em Hollywood, acabou colocando o nome do Sam Raimi em listas, ele começou a ser mais notado pelos estúdios, e, né, entre vários projetos que ele tentou desenvolver, ele estava muito afim de fazer um filme de super-herói, o Sombra, só que ele não conseguiu um contrato, ele não conseguia pegar esse emprego, então o que ele fez? Ele e o Ivan Raimi, o irmão dele, criaram seu próprio super-herói, que acabou resultando no filme Darkman, Vingança Sem Rosto, que é um filmaço, ele é uma mistura de super-herói com o monstro clássico do Universal, só que bem mais pegado pro terror, e é um dos primeiros papéis protagonistas do Liam Neeson, que mostra um cirurgião que é atacado por um grupo de mafiosos e toda a vingança que ele orquestra em cima deles com a habilidade dele de trocar de rosto. É um filme muito legal, muito divertido e é basicamente o prólogo do que o Sam Raimi viria fazer no Homem-Aranha. Vale mencionar que o Darkman tem 2 continuações bem fraquinhas que foram direto para DVD, que eu comentei no meu podcast 3 é Demais, onde eu falo só sobre terceiras partes com meu amigo Herbert Santos. Vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. Depois do Darkman e do fim da trilogia Evil Dead, a gente tem essa fase do Sam Raimi que é meio que a ponte. Que é quando ele está tentando se provar como um cineasta um pouquinho mais maleável, e aí ele assume projetos em que pela primeira vez ele não é o autor do roteiro. O primeiro deles é o Rápida e Mortal, de 1995, que é um faroeste com a Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe e um Leonardo DiCaprio e Babyface. É um filme extremamente divertido, porque ele basicamente pega o elemento mais icônico de um western no faroeste, que são os duelos, né, aqueles Mexican standoffs que eles chamam, né, a encarada mexicana, e ele faz um filme inteiro disso. Esse filme é um grande Battle Royale de duelos, cada um mais violento e estilizado do que o outro, e isso permite que o Sam Raimi tenha soluções visuais muito, muito impressionantes. É quase como se o Sam Raimi tivesse chegado nesse filme e ele falou, olha, eu quero testar todos os movimentos de câmera, de zoom, de enquadramento, de lente, com todo o dinheiro que uma produção de estúdio podia bancar, né? O resultado é muito legal, muito divertido, é um pipoca que, apesar de ele ser bem despretensioso, ele não ter uma história, por assim dizer, tem umas revelações bem surpreendentes no final. E vale apontar, né, que esse estilo super cartunesco e estilizado do Sam Raimi foi uma dor de cabeça pro Gene Hackman, né? O Gene Hackman, que é um titã de Hollywood, toda vez que o Sam Raimi chegava com setups explicando todos os 50 mil movimentos de câmera que ele queria fazer, às vezes o Gene Hackman não estava afim, não tinha muita paciência, e o Sam Raimi tinha que explicar passo a passo, tomada por tomada, a motivação por trás dos movimentos de câmera, da linguagem que ele queria fazer, né? Bom, acho que apesar dos problemas, na tela o resultado se garante bastante. Depois desse filme, que é basicamente a explosão dos sentidos cinematográficos do Sam Raimi, ele vai pro trabalho mais contido dele em 1998, que é Um Simples Plano, que é um filme que segue bastante as convenções dos irmãos Coen. Ele é um filme de crime que se assemelha bastante com Fargo e foi na época considerado um dos grandes sucessos de crítica do Sam Raimi. Depois disso, em 1999, ele fez um filme chamado Por Amor, que é um filme bem chatinho aí de beisebol com Kevin Costner, não chega aos pés do Campo dos Sonhos, por exemplo. Até que em 2000 ele fez O Dom da Premonição com a Cate Blanchett, que é um filme que é bem derivativo daquele estilo de thriller sobrenatural sério que o Sexto Sentido estabeleceu em 99, que a gente veria exemplos como O Amigo Oculto, Mistério da Libélula, e até meio que um pré-terror elevado que a A24 gosta de fazer hoje em dia com filmes que nem Hereditário, A Bruxa e por aí vai. Eu não diria que é a fase mais brilhante da carreira do Sam Raimi, mas com certeza tem umas boas pérolas aí. Obviamente, tudo muda nos anos 2000 quando o Sam Raimi é contratado para fazer Homem-Aranha, né, o filme de 2002 que foi... eu não vou dizer que ele foi o primeiro, né, sucesso da Marvel nos cinemas, mas é o filme que solidificou
o mito do super-herói dos quadrinhos como sucesso de bilheteria, né? O sucesso do Homem-Aranha ditou o que a gente tá vendo até hoje com o universo da Marvel do Kevin Feige, com os filmes da DC. O Homem-Aranha do Sam Raimi com certeza é o blueprint da Marvel contemporânea nos cinemas. Eu acho que é um filme que tem muito sucesso por causa do respeito, da emoção que ele consegue trazer pro personagem, ainda mantendo aquele estilo dos quadrinhos, né? Principalmente pela escalação do Tobey Maguire como Peter Parker, mas também da Kirsten Dunst, do James Franco e, óbvio, né, do Willem Dafoe, maravilhoso como vilão do Duende Verde. O filme foi um sucesso gigantesco e gerou 2 continuações. A primeira delas, Homem-Aranha 2, saiu em 2004 e é, de longe, o meu filme preferido com o selo Marvel. Eu acho que é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos e também meu preferido do Sam Raimi, justamente por ele ser um filme de drama que fala sobre burnout e depressão com personagens de quadrinhos, ainda que ele mantenha o espetáculo e o humor que é muito característico do Sam Raimi, né? Ele até conseguiu enfiar uma referência ao Evil Dead naquela sequência incrível dos tentáculos do Dr. Octopus atacando os médicos no hospital. E depois, claro, em 2007, o subestimado Homem-Aranha 3, que ninguém gostou na época, foi muito criticado, mas eu adoro desde então e até hoje. Melhor Venom. Depois do Homem-Aranha 3, né, que o Sam Raimi disse que foi uma experiência meio frustrante por causa da interferência do estúdio, da Sony, do Avi Arad, ele se desentendeu com o estúdio e infelizmente eles cancelaram o Homem-Aranha 4, aí acabou indo pro reboot com o Andrew Garfield. E pra onde o Sam Raimi foi? Voltou para suas origens de terror macabro com Arraste-me para o Inferno em 2009, que é um filme que, como o próprio título já diz, conta a história de uma garota que é ameaçada por uma velha bem sinistra que diz que ela vai literalmente ser arrastada para o inferno. É um filme que, apesar do título meio macabro, terrorzão, é muito divertido, muito engraçado e ele serve como uma continuação em espírito para a trilogia do Evil Dead dele. É bem engraçado e tem até um cabrito possuído uma hora. Depois a gente chega no ponto mais fora da curva da carreira do Sam Raimi, quando ele dirigiu um prelúdio do Mágico de Oz. E eu não tô falando de Wicked, não. É Oz, Mágico e Poderoso, filme de 2013 com James Franco, Mila Kunis, Michelle Williams e Rachel Weisz, que explora aí a chegada do tal Mágico de Oz na Terra Encantada do título e o conflito entre as bruxas que dominam aquele lugar, né? É um filme que não encontra muito o tom dele, de novo o Sam Raimi foi vítima de interferência de estúdio, agora da Disney no caso, né? O filme foi mal recebido pela crítica, não teve um bom resultado em bilheteria e, né, principalmente foi responsável por manter o Sam Raimi na geladeira por quase 10 anos. O Sam Raimi não dirigiu um filme desde Oz, Mágico e Poderoso. Nesse meio tempo ele serviu muito como produtor, né, porque ele é o CEO da produtora Ghost House Pictures, e aí ele apadrinhou, por exemplo, o Fed Alvarez com o Evil Dead dele e o Homem nas Trevas, e também do ótimo suspense Predadores Assassinos. E agora, finalmente, o Sam Raimi tá de volta com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, na situação incomum em que ele é o substituto do Scott Derrickson. E eu sempre achei que seria o contrário, porque o Sam Raimi é um cara muito autoral, muito criativo, pra ficar à mercê daquela vigilância do Kevin Feige, da Marvel Studios, do universo compartilhado, né? A gente sabe que muitas vezes esse modelo de filme, apesar de ser muito legal pelas referências, restringe um pouco a liberdade individual dos diretores que eles contratam. Então eu tô muito curioso pra ver o que o Sam Raimi vai aprontar nesse Doutor Estranho, se ele vai conseguir ser o Sam Raimi, né? Se ele não vai ser só um fantoche aí do Kevin Feige. Eu quero ver aquelas coisas de câmera que ele faz, quero ver as loucuras dele, quero ver o coração que ele trazia pro Homem-Aranha também, né? Então, tô muito curioso e espero que dê certo, porque afinal, ficar 10 anos sem o Sam Raimi é muito ruim, né? Mas e aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários qual é o filme preferido do Sam Raimi de vocês. Fiquem de olho que vai ter crítica de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura essa semana. Muito obrigado pela visita e até a próxima sessão.